Fala você, Marco Silva aqui. Nesse vídeo vamos reagir ao Josué Aragão falando sobre a crise no varejo, crise no comércio. Mas antes, deixa eu falar para você sobre o relógio SK-MEI 12, tá? Então, se você precisa de um relógio onde você pode garantir de que você não vai desfocar no seu treino, um relógio onde você não tenha notificações, não tem ali aplicativos que vai ficar chamando sua atenção enquanto você vai treinar, principalmente musculação, você vai fazer aquele treino de supino e aí você precisa estar focado para não romper o teu peito. Esse relógio é o ideal para você, tá? Então, o relógio SK-MEI original, preto, robusto, aguenta impacto, anti-impacto, muito bom. Para você pode bater aqui o meu, desde 2023 eu tenho meu relógio e ele é extremamente resistente. Então, se você quer qualidade, um relógio com qualidade, um relógio onde você não vai ter problemas dele danificar, você pode mergulhar em praia, piscina, você pode fazer todo tipo de trabalho e ainda assim manter o estilo. Então, vai lá na Quanto Relógio e já garanta o seu SK-MEI 12, tá? Pagamento no cartão, no Pix, então já garanta o seu. Eu recomendo, tá? Eu validei, eu utilizo esse relógio. E qualquer pessoa que você ver utilizando esse relógio vai dizer a mesma coisa. É um relógio que dura muito, ele é extremamente resistente, ele é ótimo para quem treina, tá? Se você vai treinar, não utilize smartwatch. Smartwatch, ele é um tipo de relógio que ele não é feito para você estar no momento onde você precisa de concentração. Então, se você está treinando, a última coisa que você precisa é de um celular no teu pulso, né? Porque o smartwatch é quase um celular no teu pulso para ficar chamando tua atenção toda hora, você ficar olhando. Não, foca no teu treino, utiliza um SK-MEI aqui, minimalista, robusto, lindo assim, ó, bem estiloso. E vamos para o vídeo. Do varejo brasileiro de abril de 2025 é o último número que a gente tem. Os números não são nada animadores. O varejo teve uma queda de 0,4%. E, cara, esse número pode parecer pouco, mas no final das contas, o que ele significa? Significa que o consumo das pessoas, o consumo das famílias está caindo, muito por conta de vários fatores. O principal deles é a inflação corroendo o poder de compra da população brasileira. Como você, por exemplo, que vai para o supermercado. Você sempre leva ali uma quantidade de dinheiro para fazer as compras do mês. Você chega lá, só que você leva menos produtos para casa com o dinheiro que você levou. Exatamente isso que influencia a queda na atividade varejista do nosso país. Isso acaba travando vários setores da nossa economia que depende do varejo, varejo que escoa a produção. O setor do serviço também depende bastante da atividade varejista, também acaba sendo impactado com essa queda do varejo. E esse é um tipo de queda preocupante porque não é uma queda pontual. É justamente um padrão consistente que mostra que o consumo no nosso país está desabando. E através das informações... E eu trabalhando numa fábrica, né? Eu trabalho numa fabricante de acessórios para cortina. A gente está vendo isso muito com os lojistas, né? Uma queda nas vendas dos lojistas e isso consequentemente afeta a fábrica porque os lojistas fazem menos pedidos ou deixam para fazer pedido depois. Então isso aí é geral, tá? Realmente eu estou sentindo isso aí na prática, trabalhando no departamento de marketing, né? Eu sou responsável pelo departamento de marketing lá da fábrica e realmente é isso aí. E o que ele está falando aqui, eu trouxe esse vídeo, eu não vi esse vídeo, então estamos reagindo juntos, mas o que ele fala é muito real, tá? Eu tô sentindo isso bem na prática. Que você vai ter acesso aqui no nosso conteúdo de hoje, você vai perceber que a classe média do nosso país está simplesmente, cara, caindo, está sumindo. O pobre voltou a consumir através do carnê, do parcelamento, quando ele consegue crédito, e você vai perceber que o país ele está afundando em dívidas simplesmente para sobreviver. Eu vou trazer essas e outras informações, fica comigo até o final do nosso conteúdo, não saia no meio, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Bom, vamos começar com essa matéria que saiu aqui no Infomoney, no dia de hoje. O dia de hoje é 12 de junho de 2025, Dia dos Namorados, e tem muita gente que infelizmente não vai conseguir dar presente para o seu namorado, para sua namorada, não vai conseguir levar a patroa para jantar no restaurante, por quê? Porque as coisas não estão fáceis. O dinheiro que tem é para pagar dívida, é para sobreviver, e infelizmente essa tem sido a realidade da nossa população. Olha o que disse o IBGE, vendas do varejo caem 0,4% em abril ante a março de 2025,
revela o IBGE. Agora, quanto ao varejo ampliado, teve uma queda maior ainda. O varejo ampliado inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentícios. As vendas caíram 1,9% em abril ante a março. Não se engane, tá? Isso é muito, tá? Então, nós estamos falando aí de um PIB de bilhões, estamos falando de consumo de bilhões. Então, não, quando você vê ali 1%, ou ele vai falar depois sobre 2% ali, não se engane, isso é muito, tá? Pro varejo. Na série com ajuste sazonal. Mas, analisando os 4 primeiros meses de 2025, ainda teve uma alta de 1% e nos últimos 12 meses as vendas subiram 2,7%. Só que março e abril já acendeu o sinal de alerta porque os números estão negativos. E um dos principais fatores que influenciam na queda no varejo, obviamente, é o endividamento das famílias, que nesse momento, olha só isso aqui, o endividamento das famílias sobe a 78,2% das famílias em maio, diz a Confederação Nacional do Comércio. Ou seja, 78,2% das famílias do nosso país têm dívidas, estão endividadas. E é a segunda alta consecutiva no índice segundo a CNC. Ou seja, como é que o povo vai consumir, vai comprar uma geladeira, vai comprar um fogão, vai comprar comida, vai comprar roupa, se não tem crédito? O seu cartão de crédito já está estourado, não tem limite. Nem os boletos das suas dívidas as pessoas estão conseguindo pagar. Os brasileiros ficam mais endividados e mais inadimplentes em maio de 2025, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A proporção de famílias com contas a vencer cresceu de 77,6% em abril para 78,2% em maio. A segunda alta consecutiva, apontou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. E a fatia de consumidores com contas em atraso, aqui que é a grande questão, subiu de 29,1% em abril para 29,5% em maio, maior nível desde outubro de 2023. E se a gente analisar um ano antes, em maio de 2024, os inadimplentes, as famílias inadimplentes, eram 28,6%. Saiu de 28,6% para 29,5%. Aí bastante. Agora não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Estão com contas em atraso. E aqui é onde acende, cara, todos os sinais de alertas. Porque as pessoas estão se endividando mais e cada vez mais pessoas não estão conseguindo honrar com suas dívidas, pagar as suas contas. E aquilo que eu falei, isso reflete nas indústrias, né? Porque a gente começa a sentir, né? Demora um pouquinho mais, mas a gente começa a sentir na indústria esse reflexo do falta de consumo lá dentro no cliente final. Então isso vai chegando encadeando até que chega na fábrica, e quando a fábrica começa a entrar nessa crise, a fábrica ela emprega muita gente. Fábricas elas empregam muita gente, então quando a fábrica começa a passar por um baixo faturamento, infelizmente ela precisa cortar custos, cortar gastos, então ela vai começar também a cortar colaboradores que não estejam ali sendo tão eficientes, ou então às vezes não sejam tão necessários como seriam em outros departamentos, em outras funções, né? Quando a parte de produção vai reduzir, quando reduz a venda, reduz a produção, então eles cortam primeiramente ali alguns operários, e muitas vezes eles cortam muito do departamento de marketing, porque o departamento de marketing, querendo ou não, acaba que consome muito, porque é propaganda, é mídia, é gasto, né? Não é gasto, né? É investimento. Mas como você vai investir em marketing se as pessoas não estão tendo como comprar? Então, é interessante isso. Vamos continuar a ver o vídeo. A corpo aqui para a nossa conversa, eu queria saber aí de você, como é que anda aí a sua saúde financeira, hein? Tá legal? Tá com as contas em dia? Tá com as contas em atrasos? Conta aqui pra gente, para dar corpo. Não sei você, mas eu tô aí na corrida, né? Sou mais um desses aí que tá precisando pagar as contas para não ficar com atraso. Aqui para nossa conversa. Mas nessa outra matéria aqui, ó, que chama bastante atenção, é exatamente a inadimplência das famílias brasileiras. A inadimplência no Brasil atinge um número recorde, com mais de 70 milhões de brasileiros devedores, ou seja, tem dívida, não consegue pagar a sua dívida. 43% dos adultos estavam negativados. Tem dívida, não consegue pagar a sua dívida, entra no serviço de proteção ao crédito, um crescimento
de 4,59% em relação a abril de 2024. Isso é muito grave. O consumo no nosso país está caindo, as pessoas estão se endividando mais e cada vez mais pessoas não estão conseguindo arcar. E aí eu faço uma crítica, eu não sei de que linha política e ideológica você é, mas eu tô vendo uma política do governo federal de, ao invés de tentar facilitar as coisas para que você possa empreender mais, você possa trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, eles estão investindo em aumento de impostos. Vê se faz sentido, com tanto de endividamento e inadimplência, você tentar aumentar os impostos. Você fazer isso é um tiro no pé, é você selar a decadência do país, é selar a falência do país, aumentando impostos. Todo mundo sabe que para você poder ter uma sociedade, ter um país próspero, você precisa reduzir os impostos para que possa aumentar o consumo, aumentar a produção, aumentar as vendas. Então essa é coisa básica, lógica. Entenda, eu não estou falando aqui contra PT, contra PL, eu não estou falando aqui de esquerda e direita, pelo amor de Deus, para com isso, pensa. Eu estou falando sobre política econômica, tá? Política econômica independente de quem seja. Poderia ser um partido de direita, poderia ser um governo de direita. Se fosse aumentar impostos, cara, isso é uma burrice, isso é uma falta de inteligência absurda, tá? Vamos continuar o vídeo. Com as suas dívidas. E o problema da inadimplência vai para além das famílias, porque as empresas também estão inadimplentes, não estão conseguindo pagar as suas dívidas, estão pedindo socorro, estão pedindo recuperação judicial, e isso acaba também... Eu conheço uma, inclusive, que eu trabalhei, uma fábrica que eu trabalhei, que ela entrou num processo de recuperação judicial, entrou num processo de ter que vender o terreno, vender o espaço, sair do local onde estava, porque os custos não estavam mais valendo a pena. E isso não é uma só, tá? São várias indústrias, várias fábricas, várias lojistas fechando também. Pessoal, não é brincadeira, tá? Não ache que a gente está falando contra a esquerda, a gente não acha que a gente está falando... Eu não estou trazendo ideologia para cá, tá? O que todo brasileiro comum, você também, que é de esquerda, vai concordar com o que eu falo. Você quer trazer sua comida para casa, você quer alimentar sua família, você quer pagar suas contas. É isso que você quer no final das contas. Você não quer ideologia, você quer pagar suas contas, você quer viver bem. Então, isso não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com questão prática, fato. As famílias que estão sendo mandadas embora, as que recebem o seu salário está sendo corroído pela inflação. Isso acaba entrando num ciclo extremamente perigoso para a nossa economia. Olha essa matéria que saiu aqui na CNN. Brasil bate recorde de empresas inadimplentes. Pedido de recuperação judicial sobem. O número de empresas que não conseguem pagar as dívidas atingiu o patamar de 7 milhões e 200 mil empresas. Cerca de 31% dos negócios no nosso país não estão conseguindo pagar as suas dívidas, meu amigo. É uma epidemia de inadimplência. Tanto as empresas, quanto as famílias, quanto as pessoas estão endividadas e não estão conseguindo pagar as suas contas. Bom, e o que tem contribuído e muito para essa queda no consumo, a inadimplência explodindo no nosso país, é justamente a inflação extremamente elevada que corrói o poder de compra da nossa população. O crédito alto também. A gente tem aqui uma das maiores taxas de juros do mundo e com a alta na inflação, com o crédito caro também, isso acaba sufocando o consumo das famílias no nosso país. E essa queda no varejo, meus amigos, é só mais um sintoma de um país que não gira. A economia só anda quando o povo tem dinheiro no bolso. Mas o que a gente está vendo agora é justamente o contrário. O brasileiro está sufocado por dívidas, está assombrado por impostos e afundado em juros. Sim. Enquanto isso, o governo gasta bilhões em viagens, em propagandas, em estatal quebrada, mas não fazem o dever de casa, que é cortar gastos, abrir o mercado, destravar o crédito para quem realmente precisa. Se o consumo travar de vez, aqui que é o grande perigo, né? Porque se o consumo travar de vez, o desemprego vem logo atrás.
o comércio para e a indústria para também. E a crise que eles estão chamando de crise moderada, e na realidade o que a gente está vendo é um passo muito próximo de uma recessão. E aí quem é que vai pagar a conta? Você já sabe muito bem, ó. A gente. Somos nós. Bom, meus amigos. Pois é, pessoal, então tá esse vídeo aí do Josué Aragão, tá? Eu nem conheço o Josué Aragão, tá? Eu não sei do que ele fala, se ele fala sobre política ou economia, sobre negócios, comércio, mas eu achei muito interessante o título. Eu assisti esse vídeo aqui com vocês aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que é que você acha em relação a esse vídeo, se faz sentido para você. Eu particularmente estou sentindo na prática isso. Eu gosto de conversar com lojista, eu gosto de estar conversando com fabricante, eu gosto de entender como é que tá o negócio, e daí eu percebo que realmente tá havendo uma grande queda nas vendas aí, e é uma grande preocupação geral, tá? Muita gente cortando gasto, demitindo pessoas. Então, fique atento. Não leve como questão política, tá? Por favor, não leve como questão política. Estamos falando de economia, estamos falando de política pública, de investimento, de incentivo ao empreendedorismo, tá? Então, até a próxima e valeu!